De acordo com a análise de pontos de função, um relatório que apresenta informações ao usuário por meio de uma simples recuperação de dados é considerado uma consulta externa? Bom, a única dúvida que a gente poderia ter aqui é se a informação que está sendo apresentada, se ela é uma consulta externa ou uma saída externa. Como que a gente vai fazer para saber mesmo? Saída externa tem que haver um processamento, tem uma complexidade maior porque tem que haver alguma derivação aqui da informação. Se não tem, se é uma simples recuperação de dados, então está correto eu dizer que é uma consulta externa. Questão correta. Diferentemente do EIF, External Input File, o ILF, Internal Logical File, é mantido pela aplicação-alvo da medição. A gente tem que tomar cuidado, pessoal. A CESP não é muito de fazer isso não, mas a FCC e a ESAF, elas adoram fazer isso. Elas adoram colocar informação em inglês, para ver se a gente sabe realmente o que está sendo falado. E como o AIE, e a gente está acostumado com ALI e AIE, quando a gente vê EIF ou ILF, isso pode confundir a gente. Então a gente tem que saber também como que são os termos em inglês dessas principais informações aqui, principalmente dos tipos de funções da análise de ponto de função. Então ele está falando que diferente do AIE, o ALI é mantido pela aplicação-alvo. Ou seja, o ALI vai ser mantido pela aplicação-alvo e o AIE vai ser mantido por outra aplicação? Correto, é isso mesmo. O ALI ele vai ser mantido pela aplicação-alvo que eu estiver medindo. E o AIE vai estar sendo mantido por uma aplicação fora dessa fronteira que eu estiver medindo ali naquele momento. Questão correta também. Consulta externa consiste em um procedimento elementar que processa informações originadas fora da fronteira da aplicação. Bom, pessoal, a gente já viu que a consulta externa ela vai originar de onde? Ela vai ser originada de dentro da fronteira da minha aplicação. Ela pode, aqui na verdade, ele vai processar informações originadas fora da fronteira da aplicação. Quem vai processar informações originadas fora da fronteira da aplicação vai ser a entrada externa, vai ser uma informação que está fora, vai adentrar a fronteira da minha aplicação e aí sim vai ter ali algum processamento. Caso em um projeto de melhoria a alteração feita modifique apenas dados armazenados em um arquivo lógico interno, não se considerará que o arquivo foi alterado. Bom, pessoal, imagina o seguinte, a gente costuma fazer uma analogia algumas vezes de que o ALI é como se fosse ali uma analogia análoga a uma tabela de banco de dados. Imagina que a gente tem uma tabela de banco de dados e essa tabela tem uma coluna de nome e uma coluna de endereço. Simples assim. Então aqui eu vou ter várias informações. A gente já sabe que o ALI ou AIE, quanto mais colunas, diz colunas entre aspas, quanto mais colunas eu tiver, quanto mais tipos de dados eu tiver, isso aqui eu vou colocar na matriz e maior pode ser a minha complexidade, dependendo da minha quantidade de dados, de tipos de dados e minha quantidade de subgrupo lógico de informação. Baseado nessas informações eu tenho minha complexidade. Vamos supor que eu tenho uma tabela, eu tenho lá nome e endereço. Se eu altero uma informação aqui dentro, pego um endereço desse e altero, eu vou estar influenciando a minha tabela? Não, né? Eu estou influenciando apenas aquele dado. E essa questão é basicamente isso. Em um projeto de melhoria, a alteração foi feita. Ela modificou apenas os dados armazenados, os dados que estão dentro de um arquivo lógico. Eu vou ter que considerar que o arquivo foi alterado? Não, o arquivo não foi alterado, porque o arquivo mantém a mesma estrutura. Seu nome e endereço. Nesse caso aqui que eu citei para vocês. Então, está correto isso aqui, realmente eu não vou considerar. Só para a gente lembrar, quando a gente fala de uma função, de uma contagem, um projeto de melhoria, eu tenho três tipos de contagem que eu posso fazer. Três tipos de contagem. Eu tenho contagem de desenvolvimento. Se for uma contagem de desenvolvimento, eu vou contar o quê? Tudo aquilo que está sendo adicionado, tudo que está sendo criado, mais os Conversion Function Points. O que são os Conversion Function Points? Para eu criar alguma funcionalidade, geralmente eu vou utilizar ali algum script ou vou popular uma tabela, vou ter ali meus dados de teste que vão ser utilizados só para validar aquela informação, só para me auxiliar a criar aquela funcionalidade. Uma vez que eu criei, eu não utilizo mais, eu descarto. Mas como teve um esforço embutido, eu conto isso como meus Conversion Function Points, como meus pontos de conversão. Então, num tipo de contagem de desenvolvimento, eu vou contar tudo aquilo que está sendo criado,
mais os conversion function points. Num projeto de melhoria, eu vou contar o quê? Projeto de melhoria, eu vou ter que contar o que eu estiver adicionando, o que eu estiver alterando também, change, mais meus pontos de conversão também, se eu estiver utilizando pontos de conversão. E o que está sendo deletado? O que está sendo deletado vai ser diminuído? Não, pessoal, o que está sendo deletado vai ter que ser contado também, porque tem um esforço associado. Se tem um esforço associado, então eu conto também. E por último, projeto de aplicação. No projeto de aplicação, eu conto as funcionalidades que já existam para aquela aplicação. Ok? Só voltando aqui, só fazendo uma revisão sobre esse ponto. Também ainda sobre essa questão, no livro do Vasquez, o livro do Carlos Vasquez, ele fala sobre os critérios para avaliar a mudança em arquivo lógico. E ele fala da seguinte forma, abre aspas, se a mudança envolve apenas a alteração dos dados armazenados em um arquivo ou o domínio de valores que um campo pode assumir, não se pode considerar que o arquivo foi alterado. Ou seja, corrobora aqui para o entendimento que a gente teve dessa questão. Conforme a metodologia definida pelo IFPUG, computa-se como arquivos de interface externa os dados que são recebidos de outra aplicação e utilizados para alterar ou remover dados de um arquivo lógico interno. Bom, pessoal, a questão aqui confundiu legal a definição de arquivo de interface externa e arquivo lógico interno. Tanto o ALI quanto o AIE, eles têm a intenção de manter e armazenar, seja dentro da fronteira, se eu estiver falando de um ALI, ou fora da fronteira da aplicação, se eu estiver falando de um AIE, para que esses dados possam ser referenciados. Nunca o arquivo, a função de dados, ela vai conseguir alterar ou remover dados de uma aplicação. Então essa questão ela se encontra incorreta. O arquivo de interface externa, que armazena dados referenciados, é um tipo de função de dados lidos e mantidos pela aplicação. Vamos lá, pessoal. O ALI armazena dados referenciados. Até aqui, perfeito, tudo certinho. É um tipo de função de dados? Correto, é um tipo de função de dados. Lidos e mantidos pela aplicação? Não, não é mantido pela aplicação. Está aqui, típica do CESP, questão toda correta, com uma casca de banana aqui bem no finalzinho dela. A gente tem que tomar cuidado para não passar batido por esse tipo de informação. Então está incorreta por conta desse detalhe aqui. Denomina-se consulta externa as funções do tipo transação que não fazem processamento nem alteram o comportamento do sistema. Bom, vamos lá. Quem altera o comportamento do sistema? Para alterar o comportamento do sistema é a entrada externa. Então, primeiro ponto da questão está certinho, né? Denomina-se consulta externa as funções que não fazem processamento. Correto, nem altera o comportamento. Consulta externa faz o quê? Exibição de informações. Se eu estou exibindo sem fazer processamento e sem alterar comportamento, então só pode ser uma consulta externa, jamais vai poder ser uma saída externa. Questão correta. Na análise por pontos de função, as transações que podem alterar o comportamento do sistema sem que os arquivos lógicos sejam modificados denominam-se função do tipo transação entrada externa. Mais uma vez, percebam como que é simples, pessoal. Basta a gente saber os tipos de funções. Sabemos tipo de função de dados, tipo de função de transação? Pronto, aqui isso já fechou para a gente. A gente já consegue acertar a maioria das questões do CESP sobre esse assunto. Qual que é o tipo de função que vai manter ali os arquivos lógicos internos sem modificar a entrada externa. Então, correto também essa alternativa. Se duas aplicações mantiverem o mesmo arquivo lógico interno, então esse arquivo será contado apenas na aplicação que detém um arquivo físico. Pessoal, se você pensou que essa questão está certa, releia e preste atenção nesse detalhe aqui. Detém o arquivo físico. Análise de ponto de função. Isso aqui vai fazer alguma diferença? Não vai fazer nenhuma diferença, porque a análise de ponto de função não considera arquivos físicos, ela considera informações lógicas. Então a questão está dizendo que se as duas aplicações ela mantém o mesmo arquivo lógico interno, ele só vai ser contado na aplicação que detém? Está incorreto isso aqui. Se ele é um arquivo lógico, ele vai ser contado sempre que ele for relevante, independente de qual aplicação que esteja armazenado o arquivo físico. Uma consulta que possua contador incrementado é considerada uma saída externa. Bom, vamos lá sem perder muito tempo.
Consulta pode ser consulta externa ou saída externa. Se eu tenho um contador e esse contador é incrementado, eu tenho um processamento ali dentro, eu tenho um cálculo, concordam? Se eu tenho um cálculo, então ele só pode ser uma saída externa, questão correta. Um arquivo lógico interno, ALI, é utilizado para o armazenamento de dados de arquivos temporários que são gerados para processamento em outra aplicação. Não vamos nem perder tempo com isso aqui, armazenado em outra aplicação é um AIE, não é um ALI, questão incorreta. Uma consulta externa disponibiliza informações para o usuário por meio de lógica de processamento, ou seja, não se limita apenas à recuperação de dados. A lógica de processamento deve conter pelo menos uma fórmula matemática ou cálculo, ou criar dados derivados. Bom, pessoal, uma consulta externa disponibiliza informações para o usuário, e aí aqui a questão já fica incorreta, por meio de lógica de processamento, ou seja, não é uma simples recuperação de dados. A lógica deve conter pelo menos uma fórmula matemática, ou cálculo, ou criar dados derivados. Essa questão estaria completamente correta se ao invés de consulta externa, ele falasse de saída externa. Então, isso aqui está incorreto, porque a consulta externa ela é uma simples recuperação de dados. Incorreta, portanto. De acordo com o Manual de Contagem de Pontos de Função, consulta externa é um processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira, sendo considerada componente funcional básico. Vamos lá, pessoal. O que é a consulta externa? É um processo elementar que envia dados ou informações para fora da fronteira. Tá certo. Como ele não falou aqui de se a informação é tratada ou não, tá correto isso aqui. A única coisa que poderia ter para essa questão ser incorreta seria se ele falasse que processa informações, que deriva, tem cálculos matemáticos, tudo isso. Como ele não falou, está correta essa definição. Na análise por pontos de função, APF, as funções podem ser do tipo transação e do tipo dados. Nas funções do tipo transação, são manipulados os arquivos de interface externa, AIE, bem como os arquivos lógicos internos, ALI. Vamos lá, pessoal. Na análise por pontos de função, as funções podem ser do tipo transação e do tipo de dados. Ok, até aqui. Nas funções de transação são manipulados os arquivos de interface externa, bem como os arquivos lógicos internos. Bom, pessoal, o que aconteceu aqui com essa questão? Quem manipula informações são as funções de transação, realmente. Mas as funções de transação elas só manipulam arquivos lógicos internos. Arquivos de interface externa são dados referenciados. Então, eu não posso manipular um dado que é mantido no contexto de outra aplicação. Resposta incorreta, ok? Sempre tenho isso em mente também. Funções do tipo transação manipulam arquivos lógicos internos. Arquivos de interface externa são apenas referenciados. Arquivos de sistema são considerados na contagem de pontos de função como arquivo lógico interno, somente se forem requisitados para procedimentos normais de backup e recuperação. Pessoal, um arquivo de backup ele será considerado um arquivo lógico interno se o usuário solicitar especificamente para atender algum requisito específico da aplicação. Então, se o usuário requisita, independente de que ele seja backup ou recuperação, se ele for solicitado pelo usuário, ele vai contar como um arquivo sim. Então, aqui está dizendo que só vão ser considerados se forem requisitados para procedimentos normais de backup e recuperação. Qualquer procedimento, se ele for solicitado para atender algum requisito da aplicação, ele vai ser um arquivo lógico interno, vai ser contado. Então, incorreta essa questão. De acordo com a APF, um relatório do setor de RH que contém a lista de aniversariantes do mês, com o dia do aniversário e o nome do empregado, corresponde a uma saída externa. Bom, pessoal, tanto o nome do empregado quanto o dia do aniversário, eles são dados simples. Então, isso aqui dá a entender que é uma simples recuperação. Se ele falasse aqui, calcula a idade do funcionário, aí sim poderia ser uma saída externa. Mas quando ele está falando que recupera só essas informações, isso é uma consulta externa, incorreta essa questão. Na análise de ponto de função, uma consulta externa não precisa ter referência de um arquivo lógico interno ou externo. Bom, vamos lá, pessoal. Uma consulta externa é um processo elementar
que envia dados de informações ou controle para fora da fronteira da aplicação. Já falamos isso várias vezes. A intenção primária de uma consulta externa é qual? É apresentar informações ao usuário através de uma simples recuperação de informações de dados ou de informações de controle de um ALI ou AIE. Isso aí a gente já está sabendo bastante. O processamento de uma consulta externa, ele não deve conter fórmula matemática, ele não deve conter cálculo, ele não deve criar dados derivados. Por se isso ocorre, a gente está falando de uma saída externa. E nenhum ALI é mantido durante o processamento e nem durante quando o comportamento do sistema é alterado, se eu estiver falando de uma consulta externa. Então está incorreto isso aqui. Porque eu preciso ter um arquivo lógico interno de onde eu estou recuperando essas informações, ou um arquivo referenciado para poder recuperar as informações que eu estou prestando. De acordo com a APF, um relatório online que calcula as horas trabalhadas. Vamos lá, pessoal, falou sobre cálculo de horas. Aqui a gente já imagina o quê? Bom, não pode ser consulta externa porque eu estou falando de cálculo. Por um funcionário em um projeto deve ser contado como saída externa? Perfeitamente, a gente não pode ter mais dúvida nisso aqui. A gente não pode mais confundir saída externa com consulta externa. São funções do tipo de transação. Vamos lá, quais são as funções de tipo de transação? Entrada externa, consulta externa e saída externa. Certinho, aqui ele está falando entrada, saída e consulta. Uma das principais diferenças entre as saídas externas e as consultas externas é que as primeiras devem conter alguma fórmula matemática ou cálculo, ou ainda, complementando aqui, ou ainda funções derivadas, informações derivadas. Enquanto as consultas externas representam uma recuperação simples de dados. Perfeitamente também, e agora a gente não vai ver mais questões desse tipo para diferenciar saída e consulta, então precisa ter esse conhecimento bem consolidado para não errar mais esse tipo de informação. Por último, para a gente encerrar essa nossa videoaula sobre os tipos de funções, itens de contagem para pontos de função inclui entradas, saídas, requisitos, arquivos internos, interfaces externas. Nesse contexto, requisitos são pares de solicitação-resposta, que não mudam os dados internos, e saídas são os dados da aplicação exibidos, em que campos individuais são considerados saídas separadas. Questão muito confusa, né, pessoal? Os itens de contagem eles incluem entrada, saída, arquivos internos e interfaces externas. Agora, requisito não faz parte de um dos itens a serem contados. E a questão ainda fala mais, ele fala que os requisitos são pares de solicitação-resposta, ou seja, eu peço uma solicitação e tenho uma resposta. Isso aqui não faz sentido, e diz ainda que não muda os dados internos. E saídas são dados da aplicação exibido. Beleza, saídas são dados realmente exibidos. E que os campos individuais são considerados saídas separadas. Também não faz sentido isso aqui, questão toda incorreta. E agora eu vou deixar vocês aqui com um gabarito, para vocês poderem ver com calma aí todas as questões que nós fizemos até agora. E até a próxima.